Começando o Talkcast, o podcast pet, onde convidamos especialistas em algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de anunciar a fera que eu tenho aqui, quero falar da Toca Pet Escola, que é quem produz esse programa, quem idealiza, prepara o roteiro, enfim, disponibiliza para vocês esse conteúdo de qualidade. Então, se você gosta desse material, dê um like, se inscreva no nosso canal, siga, compartilhe, enfim. Agora sim, quero apresentar a fera que eu tenho hoje. Estou aqui com Fabiana Simões. Ela que é médica veterinária, especializada em cardiologia veterinária. Seja bem-vinda, Fabiana. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma Que vez. legal. Faz tempo que nós estamos enrolando aí, estamos É, sondando. Vamos fazer um podcast? Vamos, deu certo. é muito gostoso estar aqui. Estou muito feliz. Desde o começo você falou, quero participar. E eu fiquei na cabeça, mas a agenda ali tá É, corrida também. que bom que deu Excelente ter você certo. aqui. Obrigada. Fabiana é uma fera na veterinária. No final desse programa eu vou dar uma dica aí por que ela está aqui também, né? Um dos motivos para ela estar aqui. Mas a causa dela na veterinária é muito nobre, porque cardiologia, Karina, o coração é um dos principais órgãos, né? Se não for o principal. Sim, é o que mantém a vida do paciente, né? O coração. Exato. Um órgão fantástico. Ele é um músculo fenomenal. Depois eu quero saber mais também sobre as diferenças ali, que é Aham. bárbaro isso. Mas para nós começarmos e ficarmos todos na mesma página, o que é a cardiologia veterinária? A cardiologia veterinária é uma especialidade da veterinária que cuida, que diagnostica e trata das doenças do coração, Bacana. né, do paciente. Então, com essa especialidade, com o nascimento, né, das especialidades veterinárias, foi muito bacana para os animais. Então, hoje um tratamento mais direcionado, correto, um Claro. diagnóstico correto. E o eletrocardiograma é o principal exame, o exame mais conhecido e mais comum? Na verdade, o eletrocardiograma é onde a gente vai estar estudando o ritmo cardíaco do paciente, né? Entendi. Mas não é o principal, depende da patologia que o veterinário está buscando descobrir. Então, o ritmo cardíaco, eletrocardiograma, mas a gente tem o ecocardiograma, o ecodoppler cardiograma, onde a gente estuda a hemodinâmica do coração, onde você consegue ver a anatomia do Que coração, legal. né? Pressão arterial sistêmica também é um outro exame que o cardiologista faz, né, do animal. Então, basicamente são esses três exames: o eletrocardiograma, o ecodoppler cardiograma e a pressão arterial sistêmica. Que interessante. Interessante mesmo. E todos os cães, independente do tamanho da raça, têm a mesma pressão arterial, assim? Sim, a mesma pressão arterial, Certo. inclusive semelhante à do ser humano. É mesmo? É que a gente acaba tendo às vezes valores toleráveis um pouquinho maior pelo próprio estresse do paciente, né? O paciente chega no consultório veterinário e já está daquele jeito Que legal. tenso, né? Então, acaba sendo um pouquinho, os valores são um pouquinho maiores por conta disso. Legal. E quem direciona qual exame vai fazer é o próprio veterinário do atendimento, né? O clínico geral. Na veterinária, a gente trabalha da seguinte forma: o clínico geral está suspeitando de uma doença e te encaminha para fazer os exames. Ou, às vezes, ele já tem o diagnóstico de uma cardiopatia e encaminha para você, para mim, no caso, né, para o especialista, para estar tratando daquele paciente. Então, eu recebo tanto exames de clínicos e volto daí o tratamento para o clínico, ou eles Entendi. me encaminham para consulta. Então você, além da consulta especializada em cardiologia, você também faz um laudo que retorna para um outro veterinário que fez o exame contigo. Isso, cada exame que a gente faz, que eu faço, é emitido um laudo que vai para o clínico geral. Aí, dessa forma, Entendi. ele analisa Que e aí ele legal. decide se ele está dentro ainda do conhecimento dele, ele trata, ou se ele quer uma opinião mais especializada, um tratamento especializado, ele daí encaminha para o Que legal. cardiologia. Mais uma dúvida que ficou ainda. E se ele fala assim, ó, me faça um ecocardiograma e você chega lá e fala, ó, esses sintomas, digamos,
Não é de cardiograma, é o eco, sei lá. A partir do momento que o clínico encaminha para exame, eu não falo nada. Você segue a... Você tem uma ética, né, de aceitar e contribuir para o diagnóstico daquele clínico. Porque às vezes vem, não é o eco, mas depois ele recebe o laudo e aí ele pensa, bom, acho que vou pedir um eletro, ou não é da parte da cardiologia, é alguma outra doença. Então aí cabe ao clínico decidir. Que legal. E tem algumas raças que são mais propensas a ter problemas cardiológicos? As raças de pequeno porte tem bastante, né? 90% da minha clínica são É os mesmo? Que pequenos, curioso. os pequenos animais, aí os poodles, né? Os shih tzus e yorkies, spitz, todos eles. Não que os grandes, não que os de grande porte não tenham, tem também, né? Mas os pequenos ganham, coitados. Caramba, qual é um sintoma que o cão pode... Sinais clínicos, né? Isso, sinais Que o cão clínicos. pode apresentar, que o tutor pode olhar e identificar. Pode ser um problema de coração. O cansaço, tosse, às vezes síncope, que a gente chama, né? Que não chega a ser um desmaio, mas aquela queda, assim, Entendo. né? Rápida, assim, de Desmaio e inconsciência. Não voltou. mas um desmaio rápido, vamos colocar assim, né? Claro. Hoje em dia, a facilidade, né, dos exames é um ponto muito positivo, porque o clínico geral, ele geralmente pede exames pré-operatórios para olhar o coração, né, para ver se aquele paciente tem condições de ser anestesiado. E com isso, a gente consegue identificar as doenças antes do aparecimento dos sinais clínicos. Porque quando tem já o aparecimento dos sinais clínicos, a doença já está mais avançada. Então, isso é muito bom, né? Isso também está aumentando aí, prolongou, né, o tempo de vida do paciente. E a qualidade de vida também, porque você acaba entrando com a medicação na hora certa. Caramba. Então, isso quer dizer que a tecnologia contribui bastante para a evolução Isso desse ramo da medicina. E a facilidade, né? Hoje o acesso aos exames é bem tranquilo, né? É tudo online, né? Tudo via digital, do seu lado, tudo por PDF e tudo mais, né? Eu digo assim, por exemplo, a facilidade do cliente ir até um centro Ah, diagnóstico entendi. ou encaminhar para um cardiologista, né? Um cardiólogo, na verdade, né? Não é cardiologista, é cardiólogo que a gente Ah, chama, porque entendi. a gente ainda não tem a prova da especialidade, Certo. né? Então, você faz uma pós-graduação e aí você é cardiólogo daquela Uhum. especialidade. Então, essa facilidade, né? Hoje a gente tem muitos lugares aqui em Campinas, Valinhos, na região, que fazem os exames. Então, o acesso é fácil. Antigamente tinha um ecocardiograma lá na USP, um aparelho gigante, em São Paulo, só tinha lá. Hoje não, né? Hoje a gente já tem o aparelho bem menor, volante, que Com você consegue certeza. fazer em vários lugares, né? E você falou que tem a questão de um exame que mede até a dimensão do coração. Isso é como se fosse por ondas ali que você consegue ver, Isso é o som, ultrassom. né? O som é um som que é emitido. O ecocardiograma, ele é um ultrassom do coração. É o mesmo aparelho, inclusive, né? Que Só tem, legal. é o mesmo aparelho, são presets diferentes para abdômen e para o coração, mas é o mesmo aparelho, é um ultrassom do coração. Bacana. Tô aprendendo bastante. Você falou da questão das raças pequenas ter maior probabilidade de ter problemas cardíacos. Tem algumas raças que já têm esse hereditário, assim, que fala, toma E- cuidado. Existe, na verdade, o que que acontece? As raças pequenas, elas têm uma predisposição a ter doenças adquiridas, né? Então, com o passar dos anos, e principalmente uma doença que chama valvopatia mixomatosa mitral. Ela é a rotina É mesmo. quase dessa área, né? Da minha área, meu dia a dia. E diferente, por exemplo, do gato, né? Que tem a chance dele ter uma doença, uma cardiomiopatia, ou seja, uma doença no músculo do miocárdio, né? No miocárdio, é muito maior do que ter doença na válvula.
Então, as raças pequenas, elas têm bastante essa doença adquirida. Então, quando você pega um pacientinho aí com 5, 6 anos, na ausculta você já consegue é, identificar o sopro, né? E o Entendi. sopro já é o sinal de uma da valvopatia, da cardiopatia. Interessante. E quando você fala o sopro, é um descompasso ali, um Os- barulho o diferente? sopro é o que a gente ausculta no estetoscópio, Sim, né? Então, é um sopro mesmo. é mesmo. É, é um Porque a sopro. válvula não Que é está o ok. refluxo, que é o som da volta do sangue, né? Então, você ausculta, o sangue deveria ir em um sentido, ele tá voltando para trás, né? Porque a válvula é como se fosse uma portinha. Então, o Sei. sangue tinha que passar por essa porta e continuar. Não, essa porta tá empenada, tá Aham, insuficiente. Então, o sangue passou, mas volta um pouco. A hora que entendi. volta, a gente ausculta esse sopro. Que legal. E a circulação inteira do animal fica prejudicada nesse cenário. Diminui o débito cardíaco, sim, dependendo do grau da doença, já vai diminuindo o débito cardíaco. Que massa. Vocês fazem também exames em animais de grande porte? É mais difícil, né? É mais difícil O os cavalo também tem esse exames. problema de sopro no coração? A doença da valvopatia, ela é mais comum em pequenos animais, em cavalo não. O cavalo tem mais arritmias, né? Então, mas é difícil a realização em cavalo, né? Não é Sim, rotina, claro. né? Então, basicamente, tem esses três exames, né? Isso, basicamente são esses três exames. Qual que é Tem o mais? Holter, né? O Holter, você consegue fazer a monitorização do ritmo cardíaco por 24 horas, como no ser humano, e a gente faz também em Que cachorro. legal. Então, você identificou uma arritmia lá no eletrocardiograma, mas você quer entender um pouco melhor essa arritmia, você coloca então um Holter, né, no paciente. Tem variação durante o período do dia também? Por exemplo, dormindo tem arritmia? Tem, é isso, como na gente. Que É, interessante. é. Muito massa. É, raças maiores, como pastor alemão, Rottweiler, que são cães de trabalho, com cães de guarda, existe isso também? Também é a mesma coisa, tanto as arritmias como as cardiopatias. Nos cães nos cães de grande porte, a gente tem também a maior incidência de cardiomiopatia, como nos gatos também. Então Sim. também tem algumas doenças que afetam mais cães de grande porte, como boxer, Rottweiler, pastor. É sempre interessante que que o clínico geral, né, a hora que identifica ou uma alteração em ritmo cardíaco ou um sopro, encaminhe para os exames, para ele entender um pouco melhor aí a doença que está acontecendo ali. Legal. E essa variação no ritmo cardíaco é crônico? É possível reverter essa situação? Sim, aí você faz o tratamento correto para aquele tipo de arritmia e aí o paciente fica bem. Algumas Me dê vezes, um exemplo. algumas, por exemplo, bradiarritmias, ou seja, que a frequência cardíaca é muito baixa, ou alguma arritmia, né, que esse paciente esteja tendo, existe a colocação de marca-passo. Hoje a gente já tem as cirurgias cardíacas. Lógico que ainda é um desafio muito grande para a veterinária, porque pelo valor, né? Então não é Sim, todo mundo que tem condições de ir até o final com o tratamento, né, do paciente. Mas tem bastante cirurgia sendo feitas. Não só, não, nós temos as doenças congênitas, né? Então, que o paciente nasce com alguma malformação ali do coração, né? sim. Não do coração, mas às vezes de válvula e tudo mais. Então, também tem as correções cirúrgicas, mas ainda é um desafio. Mas já está, quanto mais fizermos na Claro, veterinária, com mais certeza. barato vai ficar e mais pacientes vão ter aí a chance de ser tratados, né? E se a gente pensar na evolução ali da tecnologia da medicina humana para a veterinária, na cardiologia, A gente aprende comparado? muito com a medicina humana, né? Hoje nos congressos até, nós temos os congressos de cardiologia, com palestrantes internacionais. A cardiologia no Brasil, eu acho que está num nível muito bom, né? Porque os professores são muito bons, o contato com outros profissionais de fora também ajuda Excelente. bastante. Então,
tem bastante palestrante internacional. Então, nos congressos, às vezes tem palestrante médico, né, para ensinar para gente, olha, na medicina a gente está fazendo isso, a gente já Que fez legal. isso um dia, né? Que a veterinária ela vai caminhando de acordo com o que o mercado vai pedindo, né, Diego? Não tem Sim, como, não, mas então vamos fazer tal cirurgia. Mas qual o valor disso? Quanto custa isso para o exato. tutor? Então, Qual é o isso, volume que vai ter? exatamente, É um né? plano de negócios que tem que É, fazer também. aparelhos, né? Aparelhos mais específicos, né? Para aquela cirurgia dar certo. Então, a gente esbarra um pouco nisso, mas está caminhando, está evoluindo e rápido. Imagino. Mas acredito que um dos desafios também é o tamanho do coração de um Spitz alemão, para você colocar um marca-passo ali. É, O cão já é isso pequeno, imagina também. o coraçãozinho, o E o tamanho. veterinário ele tem que lidar, né? Tanto com dog alemão, como com Verdade. Spitz alemão. Então tem essa história da expertise mesmo, né? Do conhecimento ali, de fazer, até o médico veterinário aprender a fazer aquilo. Então isso também é um desafio. Legal. A gente citou o Spitz alemão e eu já ouvi falar. Quero saber se é real ou fake, se é verdade ou falso. Diz que o Spitz alemão, devido até ao tipo de pelagem, que tem os dois níveis de pelo, é, ele sofre um pouco no Brasil, porque aqui é quente. Então isso afeta um pouco o coração dele. É verdade? O cardiologista, o cardiólogo, a gente recebe todas as tosses, né? Todos os problemas, todos os dispneia, que é a alteração da frequência respiratória, né? E tudo mais. Nem tudo é do coração, né? Então, assim, nós temos aí as doenças respiratórias que levam a alterações no coração. Então, as doenças respiratórias que levam a uma hipertensão pulmonar e, como consequência, você tem alteração também no coração. Então, o Spitz, por exemplo, é um, né, que tem bastante problema respiratório. O Spitz com cara de ursinho, né, porque a gente tem aquele Spitz raposinha Sim. e o Spitz com carinha de ursinho. O carinha de ursinho, que acaba entrando quase como um braxcefálico, tem bastante alteração respiratória. Então, essa alteração Caramba. respiratória depois leva a um problema no coração também. Agora faz sentido. Eu ia até perguntar aqui qual que é a relação da parte respiratória com o pulmão. Ele tá tossindo, o que que tem a ver com o coração? Às Qual que vezes é essa relação? eu acabei terminando a pós-graduação em afecções respiratórias e pneumologia, Show. também pela Anclivepa, né? Agora esse ano. E o meu pai é médico, e ele fala para mim, mas filha, não é possível, você escolheu seguir a cardiologia, agora está fazendo respiratório, não estou entendendo, né? Porque para o médico isso não faz muito sentido, mas para o veterinário faz. Porque um aumento do coração, principalmente em região de átrio esquerdo, você acaba tendo compressão ali da traqueia, dos brônquios principais. Então, o paciente tosse. Então, ele tosse porque o sistema respiratório está irritado, né? Por causa do coração, Que legal. né? Então, não é que ele tosse por causa do coração, ele tosse porque existe ali naquela região uma inflamação que está fazendo do sistema respiratório que está fazendo o paciente tossir, né? Top. É o que acontece com os braxcefálicos também, né? Sim. Que não conseguem respirar, e aí sim, dá para fazer um podcast só de braxcefálicos, de doenças dos braxcefálicos, né? A síndrome do braxcefálico. Mas é um outro paciente, que o problema principal dele está na respiração e depois levando a alterações no E coração. aí exige muito da respiração e exige muito mais do E do corpo todo em pulmão, si. do sistema respiratório, e isso leva a algumas consequências, e inclusive, que é a hipertensão pulmonar, e que depois leva a alteração no coração. Pô, show de bola, hein? Tive uma aula agora aqui. Nossa, todo mundo aqui teve uma aula. É interessante saber como que funciona mesmo ali, para nós ficarmos atentos com nossos pets. Como eu falei, o tutor ele traz para você quando tem sinal clínico. Mas assim, o ideal seria a partir de 5 anos já começar também a fazer os check-ups, né? Então, o que que são os check-ups? É uma avaliação geral do paciente,
né? Então vamos ver como é que tá a parte cardiológica antes de ter esse sinal clínico, porque o sinal clínico realmente de uma cardiopatia é insuficiência cardíaca levando a um edema pulmonar, né? Então aí você já está no estágio bem avançado da Sim, doença, né? Então você consegue ter antes tratamento para prolongar esse final, né? entendi. Existe uma idade ali que é recomendável já começar a fazer exames cardíacos? Eu acho que é essa idade que a gente pega, a partir de 5, 6 anos de idade, eu acho que é interessante começar a fazer anualmente, né? Legal. Então e a partir do momento que tem, aí cabe ao veterinário ou ao cardiólogo tá estipulando, olha, volta a cada 6 meses, volta a cada 3 meses, dependendo do estágio da doença, Faz né? sentido, porque se você é um tutor de um cão pequeno, você sabe que já tem uma predisposição, já ficar atento. Isso é. Por isso que eu falo, assim, a cão de pequeno porte tem que fazer a partir de 5, 6 anos de idade. Aquele cão que está sempre no veterinário, né? O veterinário ausculta o paciente, vai conseguir identificar o sopro. E aí o próprio clínico já vai encaminhar para os exames cardiológicos. Entendi. Eu vi no seu site que você aplica o serviço de um check-up Isso. cardíaco. O que compõe isso? São todos os exames cardiológicos. Então, o eletrocardiograma, o ecocardiograma e a pressão arterial. E a avaliação clínica do paciente, né? Como que tá, qual é a história. Então, a gente faz uma anamnese, entendendo como esse paciente está vivendo, né? As dificuldades que ele está tendo. Que legal. Não, hoje, agora, nossa, eu tenho um York que eu jogava bolinha, subi e desci escada. Hoje ele não consegue mais, né? Ele Sim. cansa. Ele fica com a língua roxa, que é cianose, com a língua roxa, que é a cianose. Então, assim, algumas indicações de que esse paciente está precisando de exame, né? Que bacana. Bacana mesmo. Isso serve para cães grandes também ou não? Todo paciente deve fazer uma avaliação anual aí, a partir de 5, 6 anos de idade, geral, passa no clínico geral e o clínico geral já encaminha. E uma curiosidade. Se o cão é mais atleta, ele tem menos probabilidade de ter problemas cardíacos? Se Não. o cão sempre passeia com o tutor todo dia, eles passeiam bastante, melhora a musculatura do coração e aí. Não, porque é diferente do humano, né? Como eu disse antes, a doença mais comum é na válvula. Então, é uma degeneração valvar, né? Então, Entendi. não é como a gente, que é o infarto, por exemplo, do miocárdio, né? Então, o cão, ele acaba fazendo neovascularizações ali que ele não infarta, né? Então, ele consegue suprir aquela região ali de Que irrigação legal. sanguínea, do miocárdio. Tem algum caso que você conseguiu reverter algum problema que era grave? Um exemplo? Ah, sim, né? Às vezes o paciente já chega pra gente em edema, né? Com insuficiência cardíaca congestiva em O edema. momento traduza. E que aquele coração já está no estágio avançado da doença, e esse paciente já está. Uma das consequências você tem a volta desse sangue, como eu expliquei antes, né? Então a portinha lá que empenou, o sangue começa a voltar, e essa câmara daqui começa a se remodelar, ela tende a acomodar aquela sobrecarga de volume que ela está recebendo. Só que chega uma hora que ela não aguenta mais. Então esse sangue volta para trás. E quem está aqui atrás? O pulmão. Então tem um extravasamento ali de líquido no pulmão. Esse é o edema pulmonar. Caramba. E aí o paciente está afogado, né? Não está conseguindo respirar. E aí esse paciente tem que ir para internação, tira do edema e aí vai seguindo o tratamento certinho. Caramba. É tenso. É tenso. Imagina a cena, você falando assim, eu consegui imaginar o pulmão, assim. Encharcado, nadando. Exato. Sabe também como eu conectei? O nosso curso de auxiliar veterinário. Porque lá nós temos aula de dissecação, então acaba que vê o coração, é tudo o pulmão, todo esse fluxo. Então, até consegui imaginar as câmeras ali se Isso, adaptando. dilatadas, né? Porque realmente, se a musculatura pressiona, é para o sangue ir para irrigar o corpo inteiro. E se Isso. volta, não chega sangue
nas extremidades, que gera uma série de problemas. Isso, exatamente. É o que você falou mesmo. Aí você acaba tendo um remodelamento das câmaras, né, para conseguir aceitando até um ponto aquela doença. Só que chega uma hora que ele entra em falência, não consegue mais, né? Com isso, com essa dilatação do coração, você não tem só o edema pulmonar, que é esse extravasamento líquido. Você acaba tendo também as arritmias, o aparecimento das arritmias, porque está estirando as fibras, né? Faz sentido. As células do miocárdio. Então, você está estirando tudo aquilo, então você começa a ter arritmia também, o paciente. Que bacana. É. Muita informação. Cardiologia é linda, né? Gosto assim. Se a pessoa domina o assunto e fala com propriedade, gosta assim. Gatos, tem muitos ouvintes que adoram gato. Os gatos, a mesma coisa, como eu te falei, a diferença é que nos gatos a gente tem mais problemas no miocárdio, né? Então, as cardiomiopatias, né? No músculo. Não é tanto na válvula como os cães. Mas eles também. E o gato é um desafio, né? Porque o gato, ele só vai apresentar, ele só mostra pra você que ele não tá bem quando ele tá muito mal, né? Então, o gato não tosse como o cão, né? Não que não tosse, tô falando, o gato cardiopata Sim. não tosse como o cão, né? Então, é um desafio os gatos. Fora os exames, né? Que o gato já não gosta muito de fazer exame, né? Exatamente. Os cães aceitam, eles não gostam da posição de deitar. Mas depois que deitou, eles relaxam e segue a vida. É necessário um tipo de sedação? Às vezes, não, cão não. Cão é bem tranquilo. Como eu falei, assim, depois que eles estão ali na mesa, que eles entenderam que não vai acontecer nada, o exame flui tranquilamente. Tanto o eco, como o eletro, como a pressão. Agora, o gato já não, o gato não aceita. Então, às vezes, para o gato é necessário uma tranquilização. Que bacana. E agora trazendo todo esse cenário, todo esse conhecimento, a aplicação dentro de um banho tosa. O que os tosadores podem se prevenir, ter de informação, às vezes? Porque eu já ouvi falar que gatos, por exemplo, pode ser que ele tenha infarto na mesa de tosa. Olha, o banho tosa, eu acho que é assim, todo cão que frequenta banho tosa deveria fazer, bom, todos deveriam fazer check-up. Sim. Os que vão ao banho tosa, deveria ser regra fazer o check-up. Porque se você já tem aquele paciente que ainda não começou a apresentar sinal clínico, ou que até que você não percebeu, né, alguns sinais, como a tosse, né, e tudo mais. O banho tosa, ele é um ambiente de estresse, ele é um ambiente com temperatura alta. Então, tanto da parte respiratória como da parte cardiológica, a chance do paciente descompensar é muito alta, porque o paciente aumenta a frequência cardíaca ali naquele ambiente de estresse para ele, né? Por mais que mesmo com profissionais extremamente capacitados, aliás, os profissionais devem estar capacitados para esse tipo de situação, né? Quando é meu paciente, eu mando um encaminhamento para o tosador, para o banho tosa que ele frequenta. Paciente cardiopata, prestar atenção em tais sinais clínicos, porque eles descompensam muito fácil no banho tosa. Realmente é um ambiente de estresse. É um ambiente de estresse. Tem outros cães, então o cheiro é diferente, a temperatura, barulhos diferentes, um ambiente totalmente diferente. Totalmente, com um monte de gente, né? Ou mesmo que às vezes seja uma pessoa, o barulho do secador, do soprador, mesmo aqueles pacientinhos, tem paciente que adora o banho tosa, né? Claro. Que já está acostumado com o tosador e tal. Mas mesmo assim, é um lugar que ele está fora da casa dele. Sim. Então, é um ambiente que para o paciente é estressante. E um cardiopata que já não se sente bem, né? Ali naquele lugar pode ser o start do paciente descompensar. Porque também, além de todo esse cenário de estresse que o cão já está, tem o momento da contenção, onde ele tem que pegar, ele não quer cortar a unha, mas Deus,
tu tem que pegar firme ali e Exatamente. fazer o corte, às vezes fica naquela jogo de luta, de força, e É. aí sim, com certeza, descompassa. Descompensa, é isso. Descompensa. É. Mas por isso que às vezes o treinamento de quem faz bentosa é muito importante. Porque eles começam a perceber, olha, esse pacientinho não está respirando como deveria, né? Ou pega no paciente, olha, esse coração está demais acelerado, né? Sim, Então, tanto da parte respiratória, para os braquicefálicos, a parte respiratória em banhosa é bastante complicada. Então, é um paciente que já não respira, né? exato. Então, é bem complicado. Então, o preparo do tosador, do banhista, é importante nessa hora. Show de bola. Importante essa dica, né? É. E no banho tosa também. Eu ia fazer uma pergunta, agora fugiu da mente. Mas esses alertas mesmo sobre na hora do banho, quais os cuidados ali. É. Temperatura do paciente sobe no banho e tosa, né? Então, Lembrei, quando você falou de descompensar, o cão não tem infarto. não, mas ele entra em edema agudo de pulmão. Rápido Então, assim? aquele coração que estava ali super congesto. Então, como eu falei, aquela sobrecarga de volume, aquele coração inchado. Pronto, começa a aumentar a frequência cardíaca. Ele já não está conseguindo mandar nem o sangue que ele está tendo ali. Com o aumento da frequência cardíaca, ele consegue menos ainda, né? O sangue não vai. Então, Entendi. ele entra em edema. Então, o sangue volta e ele entra em edema agudo. Ficou claro agora. Agora Entendeu? entendi. Tem que conectar todas as partes, ou Tem que ir seja, pensando na fisiologia, né, do coração, exatamente. Eu fico imaginando assim a cena, o é. fluxo sanguíneo. Interessante. Isso é. Quando o cliente está comigo fazendo ecocardiograma, eu vou explicando, E dá pra ver o sabe? sangue percorrendo? Dá para ver, dá para ver. É por imagem, vídeo É por ou... imagem, isso é. Você consegue ver ao vivo. Você tá com a sonda, então você tá vendo o funcionamento ali na hora, né? Ao vivo e a cores ali. Caramba. Então, por isso que é tão bonito o exame de ecocardiografia, né? E tem remédios que tentam reverter a situação de uma válvula que não funciona? Tem. Na medicina humana, já é feito transplante valvar, plastia da válvula, né? A gente ainda não tem essa cirurgia na veterinária. Espero que já estão começando a estudar, mas ainda não temos nada. Então, o que a gente faz é ajudar o coração a trabalhar com aquela sobrecarga ali que ele está tendo. Então, você tem vários remédios, é igual o cardiopata humano, são vários remedinhos, cada um para uma situação, que você vai ajudando o coração a trabalhar com aquela sobrecarga de volume que ele está tendo. E como funciona essa droga? Ela ativa o músculo só do coração? São várias drogas, né? Você tem drogas que ajudam o coração a contrair, você tem outros fármacos que ajudam o diurético, por exemplo, você ajuda a diminuir o volume de sangue que está chegando no coração, vasodilatadores para ajudar o sangue a escoar do coração, né? Sim. Você tem uma pista super congestionada. De repente, você coloca uma pista a mais, você consegue fazer aquele sangue passar. Que Então, legal. aí é por isso que é legal, às vezes, o clínico tratar até um determinado ponto. Porque as drogas, elas acabam girando sempre, são os mesmos medicamentos, né? É, lógico, você muda um, muda outro. Mas chega um momento que a gente que só faz cardiologia, você vai mudando um pouquinho, mexendo em cada uma delas, né? Então Sim. aí você percebe que você estabiliza de novo o paciente. Então, acho que essa hora, eu acho que é uma hora que quem faz só cardiologia, eu acho que é esse momento do encaminhamento. Bacana. Bela orientação. E questão de... Tem alguma estatística? Por exemplo, a cada 10 cães, 2 têm problema no coração. Ai, Uma eu não sei, eu estimativa? não vou saber te falar isso. Eu sei te falar que dentro do meu consultório, para exame pré-operatório, vamos colocar assim, né? Que é aquele paciente que teoricamente não tem nada e vem só para saber se tem alguma coisinha e operar. É,
90% pelo menos tem uma insuficiência mitral de grau discreto, né? Que às vezes nem na você não consegue auscultar o sopro, né? Sim, Mas a hora que você faz o eco, você olha e tem uma insuficiência ali. Tem uma voltinha, aquela porta já empenou um pouquinho. Você entendi. já tem uma volta, um refluxo aí do E sangue. com cirurgia é possível reverter essa situação? Por enquanto ainda não, porque daí teria que substituir essa porta. E a gente ainda na veterinária ainda não tem isso. Que legal, hein? Uhum. Poxa, fico até impressionado. Fico imaginando a cena. Uma outra dúvida, polêmica agora. Cães de raça e cães sem raça definida. Quem tem mais probabilidade? Olha, existem algumas raças que acabam tendo mais, né? Como o Poodle, o York, o Spitz, né? Mas assim, os cães os SRD, os sem raça definida, tem também, Ah, é? né? Só que eles Tem, não tinham. tem, né? Porque acaba sendo uma doença adquirida, né? Então eles têm também. Certo. Então, essa história de vou pegar um vira-lata porque ele não tem nada é mentira. Vai pegar e tem que cuidar da mesma forma que um Lhasa, que um Shih Tzu, E né? questão de pelagem, por exemplo, pelo curto e pelo longo, tem Não, diferença? aí não. Aí É não, né? mais porte mesmo. Porte pequeno e porte grande. Então, digamos que o alerta principal fica para quem tem os cães braquicefálicos. E cães de pequeno porte, né? Os braquicefálicos com a parte respiratória, né? E os cães de pequeno porte com as doenças adquiridas do coração. Certo. E questão de fazer exercício, o cão não tem problema algum, né? Se é um cão saudável, Se é um cão saudável, por isso que vale a pena fazer um check-up do paciente. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, tem mais é que brincar sim. mesmo. E gato também tem essa de fazer o exame anual? Também tem, mesma coisa. O gato, como eu falei, ele é um paciente que não é tão, ele não aceita tanto o exame. Então, existe a dificuldade ali do tutor, né? De estar trazendo, às vezes, o gato, de É pegar o verdade. gato e tudo mais. Mas deveria fazer também. E gato infarta. Não, eles têm uma, eles acabam tendo essa neovascularização e eles não infartam como o ser humano. Não que não infarte, mas não é igual a gente. Por isso que quando vai rodar um eletrocardiograma, por exemplo, do animal, a gente roda 5 minutos, né? Porque o humano roda aquele pouquinho ali, já vê, já olha ali ST, tá, olha as ondas ali do eletro e não tem infarto do miocárdio. O cão não, porque o cão e o gato a gente está buscando arritmias. Então a gente deixa um tempo maior do eletrocardiograma, Entendi. né? A gente deixa 5 minutos rodando. Quase um mini holter É aí, né? mesmo. Exato. E qual os principais desafios da sua profissão? Os principais desafios da cardiologia canina? Sua opinião. Eu acho que são o tratamento mesmo, né? Tratamento cirúrgico, o valor desse tratamento, mesmo o tratamento, mesmo as medicações são caras, né? Então, é esse paciente voltar, retornar, fazer acompanhamento, eu acho que é o maior desafio. Certo, mas encontrar a patologia dele é tranquilo. Hoje, o diagnóstico com ecocardiografia, você já consegue fazer um diagnóstico, chegar a muitas doenças, né? Por que você fala hoje? Agora que a tecnologia está É ajudando. isso, porque antigamente você não tinha a ecocardiografia, você não tinha o acesso ao aparelho, você não tinha acesso ao exame. Era o estetoscópio e só, É né? mesmo. Era só ausculta e ponto. Raiz. Né? Hoje já não, né? Tem ecocardiograma, em tudo quanto é lugar, tudo sem diagnóstico tem, hospitais veterinários, né? Entendi. Em São Paulo, já fazendo aí ecocardiograma transesofágico e tudo mais, tá evoluindo Esses bastante. termos técnicos são muito difíceis. É, O que que é essa palavra aí? não, mas na verdade Ajuda. na verdade são exames que você consegue ver muito melhor o funcionamento do coração, né? Então Sim, você consegue ver na hora o que está acontecendo com o coração.
E antes a gente não tinha esse acesso, não tinha nem as especialidades veterinárias. É Isso também é verdade. uma coisa muito bacana, né? Porque antes o veterinário, o bom veterinário era o que sabia tudo, né? Sim, Então, e é impossível você saber tudo, não tem como, né? O médico se especializa em ortopedia, da ortopedia, mão na mão, o mindinho, né? exato. Então, e o veterinário não, o veterinário tinha que saber de tudo. Então, com essa divisão aí, com essas especialidades da veterinária, então você ter possibilidade de ficar estudando só aquilo, é lógico que você consegue um conhecimento, Sim. né? Então você evolui com aquilo ali, né? Então isso também ajuda bastante, né? Associado à tecnologia, fica muito mais assertivo os exames. É. E hoje a tecnologia e os aparelhos, os exames estão chegando mesmo, né? Aqui em Campinas, a gente antes não tinha tomografia, hoje a gente tem, acho que 4 ou 5 aparelhos tomógrafos, não tinha ressonância magnética, agora está chegando Vai em ter. Campinas, a ressonância magnética. Então, tudo está ficando mais acessível para o diagnóstico. Sim. E aí, tudo bem, a gente vai fazer o diagnóstico. E qual é o desafio? É o tratamento, né? Porque daí acaba, às vezes, sendo muito oneroso para o tutor os tratamentos, né? É uma cadeia, né? Chega a É, ser um processo ali, né? vai, mas só de você conseguir chegar a um diagnóstico definitivo, nossa, para gente veterinário já é muito gratificante, né? Porque assim, antes você não conseguia chegar no diagnóstico e muito menos no tratamento. Você chutava um possível tratamento, né? Você chutava um possível diagnóstico e um possível tratamento. Hoje, pelo menos, você chega a um diagnóstico e com isso muitos tratamentos são viáveis, né? E até mesmo você faz cirurgia também? Não, Ok. não. Cirurgia de coração em São Paulo, temos aí no Brasil, acho que umas 3, 4 pessoas que fazem, só. Caramba. É bem específico. E é muito, acho que pequeno também. Acho que o mercado em si é pequeno e o coração também é pequeno, então deve ser muito preciso. Então, é como eu te falei, assim, eu acho que quanto mais diagnóstico a gente tem feito, mais possíveis pacientes a serem operados. E aí cresce o volume de cirurgia para aqueles veterinários cirurgiões. E aí então começa a baratear o valor do tratamento Que cirúrgico. legal. Então, com isso, a chance de a gente de baratear um pouco mais e o tutor ter acesso a um tratamento cirúrgico também aumenta. Sim, com Então, é tudo certeza. devagarinho, né? Então, na veterinária é assim, a gente precisa, não é todo mundo que dá um valor, lógico, a gente já hoje as pessoas dão outro valor pro animal, mas tem muita gente que ainda não dá, né? Sim. Então, isso vem crescendo. Então, conforme vai crescendo essa valorização do animal, cresce a responsabilidade do tutor de estar levando num especialista, de estar fazendo um tratamento correto, e com isso a veterinária vai crescendo. Eu acho que a veterinária, Diego, vive assim, um momento É fantástico, mesmo, tá? que Eu legal. acho que se os clínicos estiverem me ouvindo, muita gente vai discordar de mim, né? Porque não é fácil ser veterinário, né? Sim. O valor que se ganha, tudo isso às vezes é bem frustrante. Mas eu acho que está se abrindo muito leque. E com isso, quando você vai se direcionando, eu acho que você tem muita coisa na veterinária crescendo. Então, e antes a gente não tinha isso. Dá pra achar um nicho do Dá para mercado. achar um nicho, uma coisa que você se identifica mais e consegue evoluir e se capacitar cada vez mais naquilo. Então, com isso, é uma satisfação, né, Sim, profissional, que antes você não conseguia ter. E legal. aí você vai se diferenciando e aí você acaba tendo um retorno. Então, eu acho que a veterinária, ela está crescendo. Sim, com certeza. Essa pós-graduação que eu fiz de afecções respiratórias e pneumologia, a minha turma é a primeira turma da Os Anclivepa. A pioneiros. Anclivepa é uma instituição que hoje é super renomada na veterinária, é um dos cursos mais reconhecidos em pós-graduação. Eu fiz tanto cardiologia
como agora terminei a de afecções respiratórias. Mas para você ver, antes não tinha um veterinário especializado na parte respiratória. Que legal. Entendeu? E com isso, especializou na parte respiratória. Poxa vida, vai crescer o número de pacientes encaminhados a uma tomografia, a uma endoscopia respiratória, uma broncoscopia. Então, quer dizer, aí cresce o mercado para esses profissionais Interessante. também, entendeu? E assim É um vai, ciclo. né? Muito top mesmo. E essa questão que eu vejo que você citou aí, conectando essa fala da abertura do mercado veterinário, até mesmo os equipamentos que são volantes hoje, é bárbaro. Você vê um É, raio-x que o pessoal chega numa maleta de é. equipamentos e faz o exame ali, sabe? Os volantes, a ecocardiografia a gente faz volante Sim. também. É. Eu Isso, trabalho em centro diagnóstico, mas eu faço também tem algumas clínicas que são parceiras que eu faço volante também. Tem cardiólogo que só faz volante, não fica em centro diagnóstico. e é uma tecnologia recente essa questão de volante, É, certo? porque os aparelhos estão diminuindo, então você consegue estar levando, né, nas clínicas, né? Pensar que, por exemplo, na Europa não tem centro diagnóstico. Não, Não, é tudo volante. é Tudo mesmo. volante, não tem. As clínicas são muito mais equipadas que as nossas, mas assim, toda clínica daí acaba tendo que ter uma infraestrutura melhor, Sim. mas eles sempre chamam volante, tanto para raio-x como para cardiografia, ultrassom. Eles não têm centro diagnóstico. Faz sentido, porque ao invés de você consolidar todos os exames ficam mais Vem até flexíveis. você, é. Você não precisa ter E uma para máquina específica para aquilo. exatamente. Top demais. É. E contar um segredo aqui, tá? A Fabiana fala com tanta propriedade, assim, de veterinária, porque ela é veterinária experiente já. E uma coisa fenomenal que ela fez foi que ela foi a idealizadora da Toca Pet Escola. Desde o nome até o projeto, até a formatação dos cursos. Ela que idealizou tudo. Eu separo em parte um que era em outro endereço, parte 2 que era aqui, e parte 3 agora, depois, comigo, com o Mário, que é o sócio. Muito bacana, então você fez um trabalho bárbaro, senão nem eu estaria aqui. Ai, Vale a muito pena. feliz. Eu fico muito orgulhosa, né, da Toca estar evoluindo e cada vez mais Sim, vocês buscando qualidade. É muito gratificante você chegar no lugar que você idealizou e tá tudo funcionando e melhor do que você deixou. Eu acho muito legal, eu torço muito. excelente. E a Fabiana realmente ela se desligou da Toca porque ela entrou numa nova fase profissional, nova etapa do seu desenvolvimento profissional, já na área de cardiologia, por isso que ela nos ofereceu a oportunidade. É, não Então, tinha como, né? A excelente. cardiologia acaba exigindo bastante estudo e a rotina é bastante pesada Sim, também, então deixamos aí a Toca que tá indo de vento em show. popa com vocês. Agradeço. E você já deve ter dado muita aula do curso de auxiliar veterinário. Já dei Já. bastante. Imagino. Muito legal. É. Quem quer te achar? Onde te encontra? O meu Instagram é pulso_Fabiana. Legal. E no Facebook também, ou o site www.pulsopet.com.br. E tô aí no site, né? Excelente. Eu aprendi muito com a nossa conversa, de verdade. Que Agora vai ficar bom. muito mais fácil ver um cachorro já entende o sistema. Tossindo. Exatamente. Você É, pode melhor pro ser coração cardiologista. ou pulmão. Isso. Muito bom. Algo que você queira complementar? Algum Não, quero recado? agradecer o convite, muito gostoso estar aqui. Obrigada. Excelente. Então, até o próximo Talkcast.